Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Fernando Malheiros e a gente vai estar aqui abordando as taxas de juros, os tipos de taxas, de forma complementar o que foi abordado lá na aula 4 do nosso material aula do C10 de Matemática e Administração Financeira. Então, aqui o objetivo é tentar esclarecer um pouquinho mais a diferença que existe entre taxas proporcionais, taxas equivalentes, taxas nominais efetivas e, complementando a informação, taxa real aparente e a taxa de inflação. Então, a gente, quando fala em taxa, associa imediatamente alguma coisa que se está pagando. E, claro, envolve uma percentagem ou uma porcentagem em cima de algum valor específico. Então, se a gente está falando de imposto, o imposto vai ser calculado uma taxa sobre um determinado bem, o patrimônio da pessoa que ela está sendo taxada. Se a gente está falando de empréstimos de juros, a gente vai falar sobre uma taxa específica que vai ser cobrada sobre esse empréstimo. E por aí afora, né? Então existem diversos tipos de taxas, mas dentro da teoria da matemática financeira a gente vai trabalhar com algumas taxas específicas, e aí é importante a gente fazer essa distinção entre essas taxas, né, para não haver confusão do que se está pedindo, do que se está tentando analisar com a nossa teoria matemática aqui, tá bom? Então, como eu disse aqui, né, a gente tem a taxa proporcional, a taxa equivalente, a nominal, a efetiva. Essas são as principais para a gente poder analisar e fazer os exercícios da aula 4. E essas últimas aqui, a real aparente de inflação, elas são taxas que a gente vai ver lá na aula 11. Lá na aula 11. Tá bom? Aula 11. Então a gente nem vai entrar muito, não vai abordar o assunto todo delas, porque realmente não é o momento, né? Depois vai ver. Mas isso aqui a gente vai ver fortemente. E a gente vai ver isso no momento que a gente está fazendo a transição do juro simples para o juro composto. A gente vai começar a analisar isso com mais calma, tá? Então vamos em frente. Então imagine aqui no campo do juro simples, vamos pegar um exemplo aqui onde a gente tem R$ 1.000 para ser aplicado durante um ano. Então vamos colocar de rendimento sobre esses R$ 1.000 uma taxa de 4% ao bimestre. 4% ao bimestre. Quanto que vai render de juros isso ao longo de um ano? Vocês já aprenderam, né? A gente vai pegar a taxa em decimal, multiplicar pelo número de períodos, que no caso aqui em um ano a gente tem 6 bimestres, e vai chegar a 240. E se a gente fizer uma comparação dessa taxa com uma outra taxa de 6%, só que aplicado não mais ao bimestre, e sim ao trimestre. E aí a gente vai, por analogia, vai ver que em um ano a gente tem 4 trimestres. Se a gente fizer essa multiplicação dentro do conceito de juros simples, a gente vai ter um juro de 240 também. Então, quando eu estou no campo do juro simples e acontece esse tipo de coisa, ou seja, taxas diferentes referenciada a um período comum, elas fazem com que o mesmo capital gere o mesmo juro. Então, esse é o conceito de taxa proporcional. E aí já tem que ficar gravado desde cedo aqui que a taxa proporcional é intrínseca à teoria dos juros simples. Então, as taxas se dizem proporcionais se houver a igualdade de quociente das taxas com o quociente dos respectivos períodos. Então, essa fórmula que eu estou colocando aqui para vocês é uma fórmula que vem lá das construções geométricas da matemática.
Então a gente encontra a razão e a proporção. Não sei quem já teve a oportunidade de estudar isso aí na matemática, mas é uma teoria que tem muito a ver com a linearidade e com as proporções geométricas, né? E isso é trazido aqui para o juros simples, porque os juros simples eles têm um pouco disso, de linear, né? Enquanto que os juros compostos tem mais a ver com a exponencial. E aí, se a gente olhar aquelas curvas que tem lá no material, curva do juro simples e a curva do juro composto, a gente vai ver que é exatamente isso, né? Então, voltando aqui, o juro simples ele permite essa proporção, permite fazer essa razão, estabelecer essa razão aqui como ponto de equilíbrio dos juros aplicados. Então, se eu pegar aqui esse exemplo, a taxa, o I1 aqui, vai ser a taxa do meu primeiro exemplo, a taxa 4%, e associá-lo à taxa do segundo exemplo, que é 6%, isso será proporcional ao período de 1 com o período de 2. Então, no primeiro período, é uma taxa bimestral que, num ano, foi aplicado, rendeu 240. E por ser bimestral, ela me dá 2 meses. Em relação a trimestral, que me dá 3 meses. Isso aqui é proporcional a isso? Sim. Deixa eu passar aqui o slide. A gente vai ver, se fizer essa multiplicação cruzada, ou seja, o I1 vezes o N2 igualando o I2 ao N1, que é o que a gente chama de produto dos meios e o produto dos extremos, aí tem que relembrar lá as questões da matemática fundamental, vai resultar num 0,04 vezes 3 igual a 0,6 vezes 0 vezes 2, que é exatamente a mesma coisa, né? Então aqui dá 12 e aqui também dá 12. Então, quando a gente consegue fazer essa proporcionalidade nesse tipo de razão de produto dos meios e extremos, a gente tem uma taxa proporcional. E é importante frisar, isso só acontece com o juro simples. O juro composto não permite esse tipo de coisa, justamente por causa da forma exponencial do juro composto. Tudo bem? Então vamos lá. Podemos concluir que a taxa proporcional é aquela que, relacionada aos respectivos períodos referidos à unidade comum de tempo, também é associada ao juro simples, né, repetindo o que eu acabei de falar, pela força de linearidade associada a tais fórmulas, guarda uma noção de simetria e proporcionalidade, como na geometria e no estudo da razão e proporção clássicos. E aí a gente já tem uma questão aqui, então vou tentar trabalhar com vocês algumas questões, só para a gente fixar bastante esses conceitos, né? Porque, embora sejam conceitos relativamente simples, e às vezes até o próprio material ele não se prende muito a isso, que ele quer avançar, mas são questões fundamentais da teoria da matemática financeira. Se a gente não tiver vamos dizer assim, uma afirmação conceitual dentro da teoria, a gente erra esse tipo de questão aqui. Então eu sei que muita gente aqui não está fazendo concurso, está só fazendo a disciplina, mas a questão ela ajuda a você ter essa compreensão maior, né? Você vai ficar mais firme, vamos dizer assim, no entendimento da teoria. Então, no caso de importância, essa questão aí do CESP, né, de 2011, então no caso de a importância de R$1.000 produzir um montante de 1.500 ao final do primeiro ano, 2.000 ao final do segundo e 2.500 ao final do terceiro, é correto afirmar que as correspondentes taxas proporcionais, então se falou proporcional, eu já sei que
nesse ponto aqui eu já vou saber que eu estou falando de juros simples. Juros simples, tá? Então, afirmar que as correspondentes taxas foram de 50, 100 e 150, respectivamente. Então, gente, sempre que tiver a questão aqui, vocês deem uma pausa, tentem resolver a questão. Eu não vou parar de falar, porque é só vocês pausarem o vídeo, não tem problema para vocês, tá? Aí vocês deem a pausa, tentem corrigir a questão, tentem resolver a questão, e depois vocês continuem para ver a solução, tá? Então, a questão era para dizer se está certo ou se está errado. Então, gente, o que essa questão sugere? A questão está certa, tá? E ela seria mais ou menos esse entendimento aqui, tá? Eu vou tentar desenhar, me perdoem também a letra, porque esse cursor ele não é fácil de mexer, mas é basicamente isso aqui, tá? Você começou com R$1.000, numa medida de tempo qualquer, e esses R$1.000 se tornam R$1.500 ao final do período, final do primeiro ano. Então, essa linha do tempo aqui é um ano, tá? Virou 1.500. Muito bem. E o que ele está me dizendo? Que a taxa proporcional foi 50%. Se eu tivesse andado com o valor somente nesse tempo aqui, a taxa realmente seria 50%. Né? Isso aqui de cabeça a gente vai saber, né? Metade de 1.000 vai dar 500. O montante que vai chegar lá, aí quem quiser fazer a fórmula do juro simples, pode usar a fórmula do juro simples, não tem problema, tá? Dá para ser feito aí sem problema nenhum. E por que eu vou usar do simples, Fernando? Por que eu não poderia ficar confuso em relação à utilização também do juro composto? Porque quando falar em taxa proporcional, você só vai lidar com o juro simples. Mais à frente isso aí vai ficar, tem um esqueminha, um desenho que eu fiz ali que vai ficar bem esclarecedor, mas aqui a ideia é que você já comece a fixar dentro da teoria mesmo. Então, o correto é afirmar que é taxa proporcional, juro simples. Falou proporcional é juro simples. Então, imagine agora que esses mesmos R$1.000, eles avançaram até o segundo semestre, ou até o segundo ano, né? Então, ele começou 1.000 e ele terminou 2.000. Foi o que ele disse ali. Então, significa que ele cresceu 50% e cresceu mais 50%. Bem, se até aqui ele tinha virado 1.500 e aqui ele virou 2.000, então significa dizer que ele fez nesses dois períodos 100%, somando ali, né? Tudo bem, gente? Então aqui 100%. E imaginem vocês que ele vai pegar aqui uma outra linha. Vou ter que apagar esse aqui. Não, vou pegar aqui na beiradinha. Vou pegar daqui para cá. Imagine então que ele vai avançar agora até... até a terceira linha, até o terceiro período, aliás, né? E nesse período aqui, ele vai acrescentar mais 50%, virando então os tais 2.500 que ele falou lá atrás, tá bom? Então, o que isso está significando para a gente? Está significando que ele somou no total
em termos proporcionais, e por isso a gente está lidando com o juro simples, em termos proporcionais, ele somou 150%. Então, reparem, respectivamente, sim, é 50%, é 100% e é 150%. Então, o gabarito da questão está correto, tá? Questão certa. Vamos para mais uma questãozinha aqui. É uma questão também do CESP, para o TRT. Ele pergunta: a taxa efetiva da poupança de 0,5% ao mês é proporcional à taxa efetiva anual de 6,1678% ao ano. Então, aqui, ainda que você não soubesse fazer a conta, e a gente vai aprender a fazer essa conta aí, inclusive na aula 4 é mostrado exatamente esse exemplo de poupança, né? Como que a poupança varia, como que é calculado, que a poupança ela vai render em cima do que já rendeu, né? Juros sobre juros, como o pessoal fala aí no linguajar popular. Então, se a poupança tem esse tipo de rendimento, ele é um rendimento que cresce exponencialmente. Ele cresce exponencialmente. E se ele cresce exponencialmente, então a gente não tem como, porque a taxa sendo efetiva, a gente vai associar isso aqui a juro simples, aí depois a gente vai ver o resumo, ou composto. Juro composto. Eita, letrinha. Tá melhorando. Juro simples ou juro composto. E esse 5% ao mês que ele fala, no caso da poupança, ela rende sobre o rendimento. Então, não é juro simples. Então, eu teria que excluir aqui a opção de juro simples. Só que se eu excluir o juro simples, eu vou ter de excluir também o proporcional, porque o proporcional é só no juro simples. E se eu excluo isso aqui, aí a minha questão não fecha. Então, ela não vai ser proporcional. Não vai ser proporcional. Tá? E a taxa efetiva até vai ser essa aqui mesmo, tá? Como é que você calcula a taxa? Bom, você vai pegar ali o rendimento que ele está dizendo que existe, que é mensal. Vai somar 1, né? Vai criar o fator, aquele fator que a gente já viu como que faz, né? Isso a gente vai levar a quanto, gente? Bom, se é ao mês, e ele está falando em ano, quantos meses a gente tem no ano? A gente tem 12. Então, a gente vai usar a nossa calculadora científica, ou HP, quem estiver usando, e vai fazer isso aqui, né? Vai pegar 1.005 e elevar ao expoente 12. E aí vai dar isso daqui, que é exatamente o resultado ali. Só que ali está na forma, aqui está com fator, né? Porque está misturado com 1. Para você desfazer o fator, é só você subtrair de 1 e multiplicar, se quiser manter, se estiver na dúvida, né? Normalmente a gente já aprendeu a fazer de cabeça, né? Nas nossas aulinhas anteriores. É só multiplicar por 100, que aí você vai ter a forma percentual. Não é isso? Você vai ter a forma percentual. Tudo bem, gente? Então, essa questão aí, questão que está errada. Gabarito errado. Tá bom? Voltando aqui à nossa teoria. Aí, se tiverem dúvidas aí em relação a essas questões, podem fazer as perguntas aí nos comentários, tá bom? Ou mandar lá no nosso grupo da Matemática Financeira lá do C10, tá? Taxas e juros. Então, duas taxas se dizem equivalentes
aqui a gente vai começar a falar sobre taxa equivalente. O que é a taxa equivalente? Se aplicado o mesmo capital a duas taxas e pelo mesmo intervalo de tempo, ambas produzirem o mesmo juro. Então, lá nem tão longe, né? Ali atrás a gente viu o juro no juro simples, fazendo uso de períodos distintos dentro de um mesmo grande período, subperíodos dentro de um grande período, a gente consegue atingir o mesmo juro usando taxas diferentes e subperíodos diferentes. Então, por essa definição aqui da taxa equivalente, as duas taxas se dizem equivalentes, aplicando o mesmo capital às duas taxas pelo mesmo intervalo de tempo. Se a gente for aplicar isso aqui, a taxa equivalente também vai servir para o juro simples, né? Que é o mesmo conceito e está dentro da definição. O que está definindo, limitando a aplicação do conceito no juro simples, para a taxa proporcional, não é restringido por conta da definição de taxa equivalente. Então, no juro simples, a gente pode usar como sinônimo a taxa equivalente e taxa proporcional. Tá? Mas isso não vai acontecer no juro composto. E a gente vai ver aqui por quê. Então, a forma de calcular a taxa equivalente nos juros compostos muda. Como a fórmula do juro composto, que a gente já aprendeu também lá atrás, ela envolve expoentes, nós temos de reduzir com radiciação. Então, quando eu quero reduzir a taxa para ficar proporcional a algum período, eu divido, né? Eu vou lá e divido a taxa diretamente, sem problema nenhum. Mas no caso de ter um expoente, eu não consigo fazer isso, né? Eu preciso realmente de uma outra técnica. E qual vai ser essa técnica que eu vou fazer? Ora, a técnica é a radiciação, que é o contrário da exponenciação, tá? Então, a gente vai pegar aqui o juro. Imagine, então, que eu pego um juro de 24% ao ano e vou aplicar R$1.000. Quanto que ele vai me dar de juro? 1.240. Fernando, mas é o mesmo juro de lá? Sim, porque eu usei a mesma taxa relativa a um ano. Lá também a gente estava lidando com um ano, né? 1.240. Como que eu faço ao contrário, para achar a taxa mensal de uma taxa anual, levando em conta que essa taxa é de juro composto? Bom, aí a gente vai aplicar essa fórmula aqui, que está lá no livro de vocês também, que eu até já iniciei a correção da aula 4 falando nisso, mas eu vi que a teoria estava um pouco incompleta lá. Então eu resolvi fazer esse material introdutório. E aí quem já começou lá, está vendo isso aqui de novo, vai entender a fórmula. Não tem mistério nenhum, tá? É só ir lá comparar e vai ver que é a mesma. Então, como é que eu faço para reduzir? Você vai usar esse radical aqui. Quem vai dentro do radical? O seu fator, né? Ou seja, 1 mais a taxa que você tem, que é ao ano. E você está reduzindo ela para quê? Para mês. Mês são quantos meses dentro de um ano? 12. Então, esse vai ser o índice do seu radical. E aí, a partir desse momento aqui, como eu sempre digo, o problema passa a ser da calculadora. E você vai calcular isso aqui na calculadora e ela vai te falar. Tá? Então, outra forma de escrever isso aqui é 1,24 elevado a 1 sobre 12. É a mesma informação. Tá? E aí, subtraindo, elevando e subtraindo de 1, você vai ter a taxa ao mês. Né? A taxa ao mês, taxa ao mês. Com essa taxa aplicada, eu consigo encontrar o meu valor de juros
sendo a taxa aplicada mensalmente, capitalizada mensalmente. Então, eu pego lá os meus R$ 1.000 e pegando o fator, somando, né, criando o fator aqui, 1 mais os juros, elevado a 12, vai ser exatamente aquele 1,24 inicial lá. Tá? Então, é importante ter essa visão destacada aqui, tá? Você, para reduzir, você tem que fazer a radiciação para encontrar o valor do subperíodo ali, do período dividido. Tudo bem? Então, vamos avançando. Então, observe que nós não conseguiremos aplicar a mesma teoria da taxa proporcional aqui. Então, lembra da taxa proporcional? A gente faz lá aquela composição de proporcionalidade, que a gente falou lá da simetria, da matemática, da geometria, né, da razão, do produto dos meios pelos extremos. Então, se eu pegar isso aqui com essas taxas dos juros compostos, eu não consigo fazer dar certo isso aqui. Não vai dar certo. Vejam. Aqui eu peguei o 24%, taxa de um, dividido pela taxa do outro. E o período de um, 12 meses. O período do outro, 1 mês. Se eu fizer a multiplicação cruzada, não vai dar certo. Vão ficar produtos diferentes. Por quê? Porque aqui a gente está lidando com expoentes, com exponenciação, com radiciação. Então, ela não tem essa proporcionalidade linear, né, que acontece para a gente calcular a taxa proporcional. Tudo bem? Então, resumidamente, a gente pode entender que as taxas equivalentes serão assim chamadas quando lidarmos com juro simples ou juro composto. Enquanto as taxas proporcionais somente quando lidarmos com juros simples. Então, eu fiz um esqueminha aqui que resume um pouco isso, né? Então, reparem, eu tenho aqui o campo das taxas proporcionais e o campo das taxas equivalentes. Aqui nas taxas proporcionais, pode ter juro simples? Sim, com certeza. Ups, peguei a caneta errada. Sim, com certeza. Juro simples. Quer pegar agora? Juro simples. Vocês pegaram a ideia, né? O juro simples também pode ser taxa equivalente? Pode. Pode se chamar de taxa equivalente? Pode. Atende também a ideia lá da taxa equivalente, o conceito, né? E o juro composto? O juro composto pode ser chamado de taxa proporcional? Pode ser convencionado ali o conceito da taxa proporcional? Nunca, jamais. Então, ele só pode ser aonde? Só no campo da taxa equivalente. Pela definição, tá, gente? A gente vê muito autor aí dos livros reclamando, mas é muito complicado, porque as definições teóricas, elas não batem. É porque o pessoal não pesquisa a fundo, tá? Porque existe sim a definição. E aí todo mundo tem que, para ter um corpo teórico, é necessário que exista uma padronização de coisas que estão sendo ditas, né? Então, esses conceitos, essas fundamentações teóricas, elas servem para isso, para evitar divergência, tá? Então, no nosso caso aqui, isso já é bem sedimentado. Taxas proporcionais e taxas equivalentes têm essa representação aí. Tudo bem? Então, vamos avançando. Questões.
Essa questão, eu não sei se tem alguém estudando para o Banco do Brasil que esteja assistindo isso, mas foi uma questão que caiu no concurso de 99, questão bem antiga, né? Essa é uma das vantagens de se estudar matemática, né? As questões, a matemática ela não muda, né? Se você estudar a matemática de 1700 e estudar a matemática de hoje, ela vai ser exatamente a mesma. Pode não ter pode ser que algumas áreas não tenham sido tão testadas em termos de aplicação, mas é como se dizer assim, o 2 mais 2 vai ser o 2 mais 2. Então a matemática não muda, né? Diferentemente de outras ciências aí, que volta e meia estão renovando-se as teorias, estão querendo mudar as teorias. A teoria da relatividade já não é mais tão boa, vão mudar a teoria da relatividade, vão para a teoria quântica. A teoria quântica já não é tão boa, vão para a teoria das cordas. Então, a matemática não, vai ser sempre a matemática ali, começando lá no 2 mais 2, tá bom? Vamos lá, quando se converte uma mesma taxa de juros de um prazo maior em sua taxa equivalente ou proporcional de prazo menor, como por exemplo de um ano para um mês, a taxa de juros obtida no regime de capitalização simples, comparada ao outro resultado no regime de capitalização composta, Então, aquela história, né? Deem um pause, tentem resolver, depois vocês voltem aqui que eu vou falar a resposta para vocês. Spoiler. Então, gente, gabarito letra B, a taxa vai ser maior. A taxa vai ser maior. Então, o que ele está dizendo aí? Se vocês olharem os exemplos anteriores, né, a gente pegou lá a taxa de juros simples de 24% ao ano. A gente pegou isso lá, né? Ora, no juros simples, para ter essa taxa ao mês, eu dividi por 12 e aí cheguei à conclusão definitiva, né? Que aqui não é uma conclusão que vai mudar, vai ser sempre 2 mesmo. Então, 2%. É isso? E no juro composto? Eu vou poder simplesmente dividir isso aí? Não. Eu vou ter que usar aquela técnica lá que a gente viu da radiciação. E a gente viu lá que aquilo dá 1%, né? 1,8%, né? Que estava lá. Até esqueci aqui, deixa eu ver aqui. Isso, 1,81%. Então, 1,81%. Então, reparem, quando se converte uma mesma taxa de juros, a taxa é a mesma, né, 24%, de um prazo maior em sua taxa equivalente ou proporcional, se falou equivalente ou proporcional, ele tá, reparem que a questão está conversando com a gente, né? Para quem está por dentro da teoria, ele está cantando aqui, igual o sabiá cantando de manhã aqui perto de casa. Então a questão está cantando, está falando com a gente. Olha, equivalente ou proporcional, quer dizer que é o quê? Que é juro simples. De prazo menor, como por exemplo de um ano para um mês. Foi exatamente o exemplo que eu usei aqui. A taxa de juros obtidos no regime de capitalização simples, comparada ao outro resultado no regime de capitalização composta, então, ela é maior. Está aqui 2% e aqui 1,81% no composto. Então, a taxa é maior. Ele está perguntando, a taxa simples, ela é o que em relação ao composto? Ela é maior. Maior. Né? Toda vez. Por quê? O juro composto, ele cresce mais rápido. Então, como ele cresce mais rápido, se você não fizer, se ele não for um pouquinho menor, ele vai ultrapassar aquela taxa original lá. Né? No momento que você faz essa redução
A exponencial, então é como se fosse aquela reta, né? A linear e a exponencial. Quem está crescendo mais rápido? A exponencial cresce bem mais rápido, né? Ela sai atrás aqui da linear, mas no momento ela passa, ela vai embora. Isso aí tem até os exemplos aí nos livros, né, de vocês. Tem esse exemplo falando sobre isso. Depois a gente vai ver mais à frente que, no entanto, existe um período ali em que a linear ela cresce mais rápido, que é justamente esse período entre 0 e 1. O período entre 0 e 1, o juro simples ele cresce mais rápido. Ele cresce mais rápido. Depois, quem ganha a corrida é o juro composto, tá? Mas isso não daria para anular a questão aqui, tá? Porque aqui ele está falando de equivalência e proporcionalidade, e aí vai se aplicar o que eu acabei de falar ali anteriormente, na questão da comparação entre as taxas. Beleza, galera? Vamos lá, então. Eu já tinha dado spoiler ali, né? Resposta, o gabarito era a letra B. Mais uma questãozinha para a gente mudar de assunto daqui a pouco. No regime de juros compostos, a taxa de juros semestral equivalente à taxa de 125% é igual a... Então, deem o pause, tentem resolver a questão, mas eu já vou começar a resolução dela aqui. Então, a gente já sabe, está careca de saber qual é a fórmula do juro composto, né? Isso aí a gente já está perito, né? Então, perito nisso aí. E também estudamos bastante lá, naquelas aulas lá 1, 2 e 3, a gente falou bastante de porcentagem, quando uma porcentagem cresce, a proporção lá de crescimento, a gente falou um monte de coisa lá. Nessa questão aí, como é que a gente vai iniciar a resolução dela? Bom, se a taxa de juros semestral, significa que a cada semestre, o meu fator... Deixa eu trocar a cor da caneta aqui. O meu fator de juros, meu fator é sempre 1 mais a taxa. A taxa é o que, gente? 125% é o que? Às vezes tem que fazer assim para você não confundir, tá? Senão, se você for calcular o fator ali e ver que e botar só 25 aqui, botar 0,25 assim, a sua questão vai dar errado, tá? Porque não é 0,25, é 125. E o que é 125? 125% é 125 sobre 100. Tudo bem? Então, o seu fatorzinho, se você não fizer isso, vai dar errado. Então, ele tem uma taxa de juros semestral, que equivale a 125%. Ele quer saber, todo semestre ele vai render isso aqui. E ele quer saber qual é a taxa equivalente. Então, reparem, se falou equivalente, a gente já tinha uma suspeita que seria juro composto. Mas aqui na questão ele já declarou isso, né? Então, a gente nem vai ficar mais em dúvida se está lidando com juro simples lá no proporcional ou não. Ele já declarou aqui que é juro composto. Então, não precisa se preocupar mais com a questão da taxa, do tipo de taxa. Então, o juros semestral equivalente a 125 ao ano. Então, ele quer que eu converta, ele está me afirmando que o juro é semestral, mas ele quer que eu converta isso aí para ano. E se isso aqui é um semestre, ele quer que eu passe isso para o ano, aí eu tenho que... O meu expoente aqui vai ser quem? Vai ser quantos bimestres eu tenho em um ano. E aí você vai ter 2 bimestres. Fazendo isso aí,
Oh, desculpa, 2 semestres. Então, pera aí, pessoal, corrigindo aqui. Então, na verdade, né, vou me valer daquela fórmula lá do livro para corrigir isso aqui, tá? Na verdade, o que é semestral é o que eu estou querendo. Então, ele quer saber a taxa de juros semestral equivalente à taxa de 125% ao ano. Ao ano é o que eu já tenho, né? Então, eu tenho que achar a taxa semestral que corresponde a 1 mais a taxa que eu tenho ao ano, essa taxa é ao ano, para não confundir quando esses números mais altos, assim, acima de 100, ideal é você fazer a divisão mesmo, tá? Porque essa divisão, quando é valor mais alto assim, às vezes confunde na hora de você fazer o decimal, né? Valores menores a gente faz olhando rapidinho, a gente calcula a porcentagem. Mas valores maiores, e a gente, quem já fez os exercícios lá anteriores com a gente, já entendeu isso, né? Porque 400%, 500% às vezes confunde, tá? Então, esse aqui é o ano, então um ano é um ano, e a gente tem que fazer essa correspondência aqui com a taxa que a gente quer encontrar. Ele quer encontrar a taxa semestral no período de um ano, então tá lá, eu tenho 2 semestres dentro de um ano, tá bom? É isso aqui exatamente que está lá na página, agora eu esqueci qual é o número da página, mas enfim, dentro da aula 4 tem um exercício aí, é o que eu tenho, o que eu quero, né? Acho que só troca de lado aqui essas duas equações, mas o que eu tenho é isso aqui, é o ano, né? Eu tenho e eu quero. E aí eu vou fazer daqui direto, mas vocês poderiam estar fazendo lá também, tá? Daria para fazer com aquela fórmula anterior que eu mostrei ali. Aqui a gente já tem um problema que a gente já começa a pensar como que a gente vai resolver ele, né? Então aqui é 1 mais 1,25 dá 2,25. Então isso aqui às vezes confunde. Quem botou só 1,25 vai dar errado aqui. E quando a banca é malvada, ela bota e o cara encontra aqui a resposta, né? Ele faz errado e a resposta errada está aqui. Porque o teórico, professor lá, examinador, ele sabe qual é o tipo de erro que normalmente o aluno erra na questão. Então ele já bota uma questão que ele vai fazer o passo a passo do erro do aluno. Ele vai achar a resposta aqui, né? Só que vai ser a resposta errada. Então aqui, gente, eu tenho que achar o I semestral. Só que ele está preso dentro de um parêntese. Ele está preso dentro de um parêntese que está sendo elevado a 2. Como é que eu tiro isso daí? Como é que eu organizo isso aí para tirar? Bom, nesses casos a gente já viu, vai ser aquela fórmula da exponenciação, né? Então eu vou botar um radical da radiciação, né? Vou botar um radical aqui de índice 2. Então a gente já sabe que quando não escreve nada é porque está como um 2 oculto aqui. E isso vai me favorecer, porque eu vou poder, através dessa radiciação, eliminar esse 2. Fica 2 por 2 dá 1. Claro, o que eu fiz de um lado eu tenho que fazer do outro, né? Então, eu vou ter que saber qual é a raiz quadrada de 2,25 também. Então, a raiz quadrada de 2,25 é mole, mole, mole. É 1,5. E aí, se você quiser transformar isso aqui, só você subtrair de 1 e multiplicar por 100. E você vai ter gabarito letra B.
Tá bem, gente? Questão simples, porém bem, assim, dentro da conceituação, dentro do que se espera ali, dentro da teoria da matemática financeira, está abordando o tema da questão dos juros, né, e das taxas associadas. Muito bem. Acho que agora... ainda tem mais uma? Pô, botei um monte de questão aí. Vamos lá, vamos lá. Isso aqui, gente, é só para fundamentar a teoria que eu estou tentando explicar para vocês, tá? Indique nas opções abaixo qual a taxa unitária anual equivalente à taxa de juros simples de 5% ao mês. Então, vamos lá. Qual a taxa unitária anual equivalente à taxa de juros simples de 5% ao mês? Já deem um pause aí e façam a questão. Essa é simples, né? Essa é molinha. Bons tempos em que a Receita Federal colocava a questão tão tranquilinha. Bons tempos. Então vamos lá. Indique nas opções abaixo qual a taxa unitária anual equivalente à taxa de juros simples. Então, falou juros simples, gente. A gente sabe que tanto faz usar equivalente ou proporcional. Agora eu estou pegando o jeito, hein? Minha letra tá, ó. Já tá igual de médico, já tá possível agora. Juros simples de 5% ao mês. Bom, 5% ao mês é só multiplicar. Para saber anual, é só multiplicar por 5% vezes 12, que vai dar 60%. Mas aqui, o aluno que faz correndo, né, ele já ia vir aqui a 60, essa aqui, pô, vamos embora. Passa para a próxima. Só que aqui é 60%. E ele te induz a isso porque ele bota 5%. Porcento com porcento. Só que ele não perguntou porcento, ele perguntou taxa unitária. A taxa unitária é letra B, que é o decimal que eu falo toda hora, né? Que é o 60%. Já pensou, você ficou estudando para esse concurso e você erra uma questão tão bobinha dessa? 60% é igual a 60%, que é igual a 0,6. Tudo bem, gente? Questão aí tranquila, né? Tranquilinha. Muito bem. E agora a gente vai dando continuidade aí à nossa teoria, né? Taxas e juros. A gente vai estar falando sobre a taxa nominal e a taxa efetiva. E aí apareceu um personagem curioso aqui, né? Nosso Mandrake. Olha o Mandrake aí. Por que o Mandrake apareceu, gente? Quem é Mandrake? Mandrake é um personagem dos anos 30 que dizem ser o primeiro super-herói das histórias em quadrinhos aí. Então, e a gente, né, de alguma forma, isso aí veio parar nos nossos dias como sinônimo de coisa esquisita, né? Meio mal feita. O pessoal aí que é chamado de Mandrake, não só coisas são chamadas de Mandrake, mas também pessoas, né? Pô, esse cara é Mandrake, é o cara meio 7-1, né? Que a gente fala no Rio de Janeiro, né? O cara é 7-1, pô, o cara é um enrolador. E a nível nacional, já ouvi, o pessoal usa muito migué, né? Migué era mais exterior ao Rio de Janeiro, mas também já foi incorporado ao Rio de Janeiro. Todo mundo fala migué, porra, tá dando migué, tá enrolando, né? Então é o antigo Mandrake, não sei como, mas o Mandrake chegou aos nossos dias aí. Então, por que eu quero associar o Mandrake à pobre da taxa nominal? Por que isso, gente? Porque o Mandrake ele faz ilusão, né? Ele é um ilusionista,
mágico, tinha uns poderes hipnóticos, cheio de truques lá, não sei o quê. Então a taxa nominal, ela meio que engana a gente, né? Por quê? A taxa nominal é a taxa que aparece num primeiro momento, que a gente está começando a estudar, fazer uma análise, fazer uma conta, na matemática financeira. Então, quando fala taxa nominal, é a taxa que está aparecendo, né? Só que a gente tem que... por isso que a gente se vale da teoria da matemática financeira, através das técnicas de matemática financeira, a gente vai estar descobrindo o quão aquela taxa ali é verdadeira ou não, né? Então, a gente vai saber se ela é uma taxa Mandrake ou não. Mas é comum. Então, vou ler aqui o textinho para vocês. É comum a prática de taxas anuais, que seria a taxa nominal, com capitalização dada em outros períodos. Isso aqui é muito comum, tá? É muito comum. De maneira a formar capital e incorporar juros mais dinamicamente. É a chamada capitalização composta. Então, é mais ou menos o que a gente já viu ali atrás, né? A gente viu ali que a capitalização, você tem uma taxa ao ano, mas você não calcula com a taxa ao ano, você calcula com a taxa num período menor dentro do ano, tal do subperíodo que eu falei lá. Isso aí vai acabar fazendo com que o valor de juros aumente. Por isso que é meio mandrake, né? Tu fala, a taxa nominal é tantos por cento ao ano, mas aí quando você vai aplicar ela ao período específico, ela acaba aumentando os juros, né? Então, a taxa mandrake aí, né? Meio que iludindo, né? E para que você não seja iludido, é por isso que você faz o curso de matemática financeira, está fazendo administração e vai aprender matemática financeira para não cair no conto do mandrake. Então, nesses casos, é comum referenciarmos a taxa apresentada, que é a taxa que está sendo mostrada, como a taxa nominal. Assim, quando o prazo de incorporação de juros não coincide com aquele a que a taxa se refere, então, o que eu acabei de falar, né? Você tem a taxa ano, mas vai capitalizar com a taxa mês, taxa bimestre. Denominamos a taxa por taxa nominal. Beleza? Vamos lá, Mandrake. Taxa efetiva, então, vai meio que ser a oposição a isso, né? Então, da mesma forma que você tem uma taxa que pode estar te enganando, que ela aparenta uma coisa, né, aparenta ser aquilo, você também tem a taxa que é a taxa que você busca, a verdade, né? Você quer a verdade, você vai buscar a verdade. Então, a gente tem o conceito aí da taxa efetiva, que é a taxa que você quer encontrar, né? Parece que a gente está estudando matemática financeira loucamente, é para encontrar a verdade da taxa, para encontrar a taxa efetiva. Então, buscar a taxa que nos permita comparar operações financeiras ou análise de investimentos é o grande objetivo da matemática financeira. Precisamos estabelecer padrões comuns de referência como forma de analisar de maneira precisa os fluxos financeiros ou retornos de investimentos, entre outros. Para isso, nos valemos do conceito de taxa efetiva, que é a grande tarefa da matemática financeira e nos ajuda a concentrar esforços na precisão de nossas análises. Então, para que existe matemática financeira? Para encontrar a taxa efetiva. Porque a taxa efetiva me permite comparar coisas, né? Igual o preço dos objetos, o preço que a gente lida aí no nosso dia a dia. O preço permite a gente comparar coisas, né? Vou comprar 1 quilo de feijão. Um feijão custa 10, outro custa 15, outro custa 20, outro custa 5. Ora, a referência de preço é a primeira coisa que a gente vai usar para comparar qual é o feijão bom, qual é o feijão ruim, o que eu posso comprar, o que eu não posso. Então, é uma forma de você permitir a comparação e análise. Então, a taxa efetiva é exatamente isso, só que no campo da matemática financeira. A gente vai usar as ferramentas da matemática financeira, os algoritmos e esses conceitos todos para encontrar a taxa efetiva, né? Vai ser o centro de comparação e de estudo, né? Buscar a taxa efetiva para você fazer uma análise ou tomar uma decisão mais acertada em relação aos juros, tá? Então, está sempre associada à taxa nominal, pois, em detrimento desta,
busca a efetividade de um cálculo no tempo em que acontece. Então, a gente quer descobrir o quão efetivo aquilo ali é. Aí no material de vocês fala alguma coisinha sobre isso, né? Que tem a lei lá do Defesa do Consumidor, que fala exatamente sobre isso, o direito que ele tem de conhecer a taxa efetiva que ele está pagando, né? Eu acho que o mais importante no dia a dia é você conhecer preço, entender de preço, o preço das coisas. Isso aí é uma habilidade muito importante. Acho que é a habilidade mais importante para você fazer trocas vantajosas. Que aí você vê o que está barato, você consegue comprar barato e depois, se for alguma coisa que você consiga vender também, né? For bem durável, você começa a obter vantagem. Né? Eu acho que isso é uma habilidade muito importante realmente. Então, o momento que as duas se confrontam, né? É muito comum na solução de problemas de matemática financeira a necessidade de se encontrar a taxa efetiva quando apresentada a taxa nominal. Tomando por base a referência da taxa nominal, devemos encontrar a taxa efetiva normalmente descrita através da expressão capitalização composta. Então, toda vez que aparecer isso aí na questão de vocês, mas a capitalização é composta, Então, a gente vai ter que adaptar a nossa fórmula para essa informação. Tá? Então, se eu tenho uma taxa efetiva que eu estou buscando, querendo descobrir qual é essa taxa, eu vou usar a regrinha, a fórmula da exponenciação que a gente já viu ali atrás. Tá? Estou só repetindo aquilo, só que agora dentro de um avanço do conceito que a gente já tinha visto anteriormente. Então, é radiciar com a parte do todo, com o período dentro do grande período, subperíodo aqui, você vai encontrar a taxa. E aí aquela história, né? Subtrair de 1, se você quiser a forma percentual, multiplicar por 100, acrescentando lá o símbolo da porcentagem. Então, vamos pegar uns exemplos aqui. Esses exemplos eu tirei do livro da Matemática Financeira, de um dos livros que eu tenho aqui, mas é só para a gente fixar, né, esse conceito antes de fazer aquelas questões de concurso que daqui a pouco vai ter também. Então vamos lá. Dada a taxa de juros de 9,27% ao trimestre, determinar a taxa de juros compostos equivalente mensal. Então como é que eu faço essa conversão? Vamos aplicar a fórmula. Ao trimestre é 9%, boto lá somando a 1, que vira o fator, e a radicio com índice 3. Por quê? Eu estou convertendo de trimestre para mês. Quantos meses eu tenho dentro do trimestre? Eu tenho 3. Estou reduzindo, né? Estou reduzindo radiciação. Vamos repetir isso aqui 17 vezes que vocês vão fixar. Quando eu reduzo radiciação, aí vocês podem, eu não vou repetir as 17 não, né? Vocês deem um pause aí no vídeo e repitam vocês. Então, você usando a calculadora, você vai ver que a taxa mensal é 3%. Tá? Compostos equivalentes. Então aqui, ó, usou a palavrinha certa, né? Não é proporcional. Por quê? Se falasse aqui proporcional, aliás, ele poderia ter falado, né? Porque a taxa proporcional, ela admite ser usada tanto o equivalente, aliás, admite ser usado tanto no juros simples como no composto. Mas, como a gente está dentro da teoria ali, foi usado como exemplo dentro do que a gente está vendo de taxa efetiva dentro do conjunto aqui dos juros compostos da radiciação, tá? Mas até caberia, né? Depois eu vou corrigir aqui, ó. Caberia sim colocar aqui, ó. Não, mas ele falou, né? Juros compostos, tá aqui, ó. Então tá salvo, não preciso mexer nada. Juros compostos, beleza. Então a gente tem que avaliar cada frasezinha, né? Depois que a gente aprende a teoria para ver se está certo ou se está errado. Agora vamos pegar um outro exemplo. Eu tenho 1.000, a taxa capitalizada 2% ao mês,
E a taxa ao ano, 26%, 0,82%, durante um ano. Verifique se elas são equivalentes. E aí? Bom, se a gente for calcular o IQ que ele deu aqui, 2% ao mês, durante um ano, é aqui que tinha que falar que era juro composto, né? Aqui ele não falou. Poderia ser juro simples ou juro composto, né? Tinha que ter um destaque aqui. Mas como eu copiei lá do livro, na hora eu nem reparei não. Agora que eu estou reparando. Mas vamos em frente. Então, R$1.000 vezes 1,02 durante um ano, então é 1,02 elevado a 12. Vai dar 1.268,24. Ok. E a outra? Agora só o I. O I sozinho que ele deu lá, que é o I anual. Como ele já está o ano, é um ano mesmo, né? Então soma o fator, vai dar 1.262,24. Beleza, né? Exatamente igual, então pode-se dizer que sim, elas são equivalentes. Claro que ele já tinha calculado isso anteriormente, né? Que ele botou aqui no exemplo, já pensando nisso mesmo, tá? Se fosse no juro simples, não daria, né, gente? Porque aqui ia dar 24 e aqui deu 26. Então, ia dar essa diferença aí. Aí elas não seriam equivalentes nem proporcionais. Mas no juro composto deu certo. Muito bem, mais um exemplozinho rápido. Um banco empresta a taxa de 5% ao ano, mas com capitalização semestral. Qual o juro de 10 mil em um ano? Bom, aqui vai ficar meio cortadinho no vídeo, mas acho que dá para vocês entenderem. Então, o juro de 10 mil em um ano, na verdade, teria que ser a outra fórmula, né? Aqui não seria o juro, né? Seria o montante, que ele botou o M aqui de montante. Outro errinho aqui, depois eu vou riscar lá no livro. Então, 10 mil que multiplica 1 mais o fator é 5% ao ano, mas a capitalização é semestral. Então, eu tenho 2 semestres no ano, eu divido 5% por 2, né? Aqui falta um percentualzinho também. E isso aqui vai ser a taxa capitalizada semestral, então eu tenho que dividir por 2. Mas ele vai render durante um ano, então num ano eu tenho 2 semestres. Então eu boto lá o expoente é 2. E a taxa é a divisão direta. E aí vai dar 10.506. Tá? Reparem que é diferente você pegar, né, 5% ao ano, pegar 2,5 mais 2,5, que daria 500 redondo. A capitalização composta, ela sempre dá um pouquinho a mais do que seria o básico lá normal, do juro composto. Tá? Do juro simples, né, dividindo. Né? Sempre dá um pouquinho a mais. Vamos lá, questões. Questão bem teórica aqui. Você vai completar, né, o espacinho aqui com as palavras. Então vamos lá. A taxa efetiva anual, vou trocar aqui minha caneta. A taxa efetiva anual composta mensalmente pode-se afirmar que a sua taxa, dada uma taxa efetiva anual composta mensalmente, pode-se afirmar que sua taxa nominal anual correspondente é a taxa. Aí vocês têm que, primeiro campo aqui a ser preenchido, proporcional, equivalente ou linear exponencialmente. Essa linear exponencialmente aqui a gente nem trabalhou, né? Então pode riscar aqui que não é o caso. É porque são 2 espaços que você tem que preencher, né? Então preenche 2, essa aqui só tem 1, então não faz sentido. Taxa mensal da taxa efetiva anualizada. E aí, gente? Falou em taxa efetiva, a gente já fica com a indicação de que é juro
composto, mas pode ser juros simples também. Mas aqui ele diz, ó, composta mensalmente. Então, falou que é composta, a gente já sabe que a gente está no campo dos juros compostos, né? Dada uma taxa efetiva anual, composta mensalmente. Então, a gente vai usar lá o que eu tenho, o que eu quero, aquela fórmula da radiciação, porque eu vou reduzir uma taxa que é anual, vou reduzi-la ao mês. Mas vamos lá. Pode-se afirmar que a sua taxa nominal anual correspondente é a taxa. Então, eu já risco proporcional e já risco proporcional exponencialmente também. Por quê? Falou que é composto, gente, automaticamente não tem mais que falar em proporcional. Proporcional é exclusivo do campo do juro simples. Então, aqui a gente já matou 3 itens, né? Aí tem só 2 aqui. Antes você tinha 20% de acertar a questão. Agora você já tem, em poucos segundos, 50% de chance. Melhorou bastante, né? A probabilidade de acerto da questão. E aí? Equivalente, taxa mensal equivalente, isso eu já sei. Mas linear ou exponencial? É uma questão, tá, bem teórica mesmo. Embora tenha facilitado aqui a vida nessas partes, mas ela dá a entender, né, que é o exponencial. Por quê? Como eu estou lidando com juro composto, a gente lembra lá que o juro composto ele é o fator, né, que a gente usa lá toda hora, 1 mais alguma coisa, elevado ao n. Então é exponencial. A taxa mensal, mas é exponencial. Só que ela não é anualizada exponencialmente. Quando eu falo em capitalização composta mensalmente, eu tenho lá o ano e a taxa. Vou botar aqui 10%. Num primeiro momento, Num primeiro momento, cachorrinha atrapalhando aqui. Peraí, deixa eu dar um pause aqui, deixa ela latir, que ela late em paz, daqui a pouco eu volto. Pronto, tá latindo lá, mas tá lá do lado de fora, aí ela late em paz. Vamos lá. Então, gente, voltando aqui. Então, você vai ter um período, uma taxa referenciada, mas que ela vai ser dividida para que eu depois, então, antes dela ser dividida, dela ser elevada ao expoente, eu vou dividir essa taxa na referência do subperíodo. Então, se ela é uma taxa ao ano e eu quero capitalizar ela mensalmente, eu tenho que primeiro dividir. Então, nesse exemplo aqui, eu dividiria 10 por 12. Depois, então, é que eu montaria a exponenciação, né, lá com o meu fator. E aí eu elevaria ao período, tá? Então é uma questãozinha bem... até botei aqui porque eu achei interessante, mas a verdade, o gabarito é a letra C, né? Que é o equivalente, e ela é anualizada linearmente. Então, no momento em que eu vou dividir a taxa, eu vou dividi-la de forma linear. Eu vou dividir todos os períodos igualmente, né? Eu vou dividir, se ela 12% vai dar, se fosse 24%, que nem aquele primeiro exemplo lá, seria 2% a cada mês, né? E eu vou calcular o juro somente na hora do cálculo do juro, que eu uso a fórmula exponencial. Então, é uma questão que induz ao erro, né? Porque a gente lembra da fórmula, fala toda hora que é exponencial, e aqui não seria exponencial, seria linearmente, né? A hora que bate aquele medinho no candidato que está fazendo a prova lá. Mas quem vai fazer a prova do OCDR já vai ser mais tranquilo, né? Não tem tanta tensão assim, já dá para pesquisar com calma aí. Questões, mas acho que tem mais essa só. Qual a taxa efetiva em porcentagem aproximada em uma casa decimal de um financiamento a taxa normal de taxa nominal
Ó, falou nominal, lembra do Mandrake, né? Ao ano, com capitalização mensal. Então, todas as características aí que a gente precisa, já sabendo que vai lidar com uma capitalização diferenciada e que a taxa nominal é só a taxa de referência, mas a gente sabe que vai ter que mudar a taxa para calcular essa capitalização mensalizada. Então ele quer saber quem? Quer saber o coração. Qual é a taxa efetiva? Qual é a taxa de verdade? Qual é a verdade? Qual é a verdade que está por trás disso aí? Em porcentagem e aproximada em uma casa decimal. Então, dei um pause e já vou dar o spoiler aqui para vocês. Então vamos lá, gente. Aqui a gente tem, né? A gente poderia, num primeiro momento, falou capitalização mensal e te deu uma taxa nominal anual. Primeira coisa que você tem de fazer é dividir a sua taxa nominal pelo período que ele está pedindo. Então, mensal vão ser 12 meses. E aí você vai ter uma taxa de 3%. Né? Tranquilo isso aí, né? Isso aí tá tranquilo, né? Então, essa é a taxa da capitalização que você vai usar. Então, primeiro eu divido linearmente. E a capitalização? Como que eu faço essa capitalização? Bom, se ela vai capitalizar mensalmente, é como se você pegasse a taxa mensal, o fator, e você refizesse essa taxa para os 12 meses. E se você fizer isso aí, você vai encontrar 1,4257. Então, ele pergunta, né? É aproximado de uma casa decimal de um financiamento a taxa nominal de 36% ao ano, com capitalização mensal. Então, gabarito, valendo arredondamento ali, né, de uma casa decimal. Então, ele vai ficar com 0,4257. Como ele botou em percentual aqui, a gente vai usar também o percentual. Né? Então, multiplica por 100. Vai dar 42,57. Só que eu vou arredondar para ele pedir lá a exigência. Né? Uma casa decimal. Então, aqui é inteiro. Né? A decimal é aqui. Então, vai arredondar o 5, o 7 a gente arredondaria para cima, o próximo item. Então, vai arredondar para 6. Tá aqui o gabarito, letra E. Ok. Aí eu até botei ali, né? Já tinha até colocado a solução ali também, por extenso. Eu acho que essa aqui é a última questão. O capital de 50 mil aplicado a juros compostos com capitalização trimestral produziu um montante de 60 mil. Ao fim de um ano, calcular a taxa de juros nominal anual com aproximação de uma casa decimal. Bom, então aqui a gente vai ter um problema maior, né? Tem que prestar mais atenção, tem mais detalhe, vai demorar um pouquinho mais. Eu até fiz uma... Cachorrinha tá demais aqui. Até fiz um resuminho, basicamente isso aí. Ele está te falando de um juro composto, já falou lá em cima. Então, gente, questão a gente tem que pegar, tem que ver cada vírgula, tudo importa. Até o pontinho em cima do J faz diferença. Então, assim, falou juros compostos. Beleza. Fórmula do juro composto. Com a capitalização trimestral. Então, a capitalização trimestral, beleza, é um trimestre, é relativo. Mas qual é o período que ele tinha? Ele tinha um ano.
Então, primeiro eu tenho que saber o que eu vou dividir, né? Então, um ano quer dizer o quê? Que ele pegou 50 mil, aplicou numa determinada taxa durante um ano. Esse um ano, na capitalização trimestral, um ano tem quantos trimestres? 3 mais 3 mais 3, 4 trimestres, está aqui, beleza. Então, ele aplicou esse valor em um ano, só que não foi um ano inteiro, ela teve a capitalização composta. Então, a capitalização é trimestral, então de 3 meses ele vai render. Então, eu já tenho que botar aqui o 4. E o resultado que sair daqui, eu já sei que vai ser uma taxa relativa ao trimestre, né? E depois desse um ano, ele ficou com 60 mil. Rendeu lá até 60.775. Aí a gente tem que calcular a taxa de juros nominal. Ou seja, aqui ele fez ao contrário do que normalmente faz, né? Normalmente ele te dá a taxa nominal, ele te dá a taxa Mandrake lá. E você calcula a taxa capitalizada compostamente, compostamente capitalizada, enfim. Aqui ele fez o contrário. Ele primeiro te deu a taxa capitalizada e quer saber qual é a taxa anual. Então, o que eu faço? Aqui eu dei uma organizada, né? Joguei para lá, isolei. O 50 mil passou para cá dividindo, ficou 1,215506. Aí aquele esquema da radiciação, né? Vou tirar. Como é que eu tiro esse 4 daqui? Eu elevo ambos os lados a um radical, vou radiciar ambos os lados com um radical de índice 4. Aí esse 4 vai eliminar esse daqui, vai me liberar o i, e aqui vai ser a raiz. Aí eu vou encontrar essa raiz aqui. Tá? A científica vai me dar essa informação e vai dar aproximadamente 5% de taxa. Então, essa é ao trimestre. Mas qual é a nominal que ele quer saber? A nominal é ao ano. E lembram que a nominal, quando eu faço essa primeira divisão aí, eu divido simplesmente pelos subperíodos? Ótimo. Aqui eu também vou, ao invés de dividir, eu vou multiplicar. Por quê? Ele já me deu a taxa, eu tenho que encontrar a anual, tenho que encontrar a superior. Então, eu tenho que multiplicar. Se fosse para encontrar a menor, eu dividiria. Então, um ano é igual a 4 trimestres. Então, eu tenho 5% vezes 4, que vai dar 20% ao ano. Então, gabarito letra C. Letra C. Tudo bem, gente? Estão, sim, mas reparem, a gente não tem muitas fórmulas, né? Tudo vai girar em torno ou da fórmula da matemática do juro composto, ou aquela já resumida lá, comparando os índices, né? Comparando os fatores. Beleza? Ainda tem mais uma, vamos lá. Na capitalização composta, a sequência dos juros produzidos por período é constante, ou a sequência dos montantes ao fim de cada período cresce. Não vou ler tudo não, tá? Vocês vão dizer aí. Vocês vão dar o pause, fazer o esqueminha, vocês marquem a sua resposta, façam suas apostas, leiam com calma cada um, depois eu vou desvendar aqui com vocês. Bom, a sequência dos juros produzidos por período é constante? Na capitalização composta, a sequência dos juros produzidos por período. Certo ou errado, gente? Essa aqui está errada, né? Essa aqui está errada. Por quê? Ela não é constante, né? Lembra do juro em cima de juro? Então, se eu tenho lá uma linha temporal, e aí cada período, eu começo aqui com R$1, aí aqui eu tenho R$1,20. Aqui, o juro que vai vir aqui em cima, desse para esse, já vai ser o juro em cima do anterior. Então, se aqui fosse 20%, aqui já seria 1,44. Então, o juro que veio aqui
20 centavos, 20 reais, seja lá o que fosse, 20 centavos, já seria diferente desse juro aqui, foi 24 centavos. Então, é a característica do juro composto, né? A capitalização composta também, né? Os juros não é constante, o juro vai crescendo a cada período. A sequência dos montantes ao fim de cada período cresce em progressão aritmética. Também não, né? Tem a ver com essa que eu falei anteriormente, né? Se você fosse calcular um montante 1, depois um montante 2, a cada periodinho ali da sua linha temporal, exatamente aquilo ali, né? Ele vai mudando, né? Então, a progressão aritmética, subentende-se numa progressão aritmética o quê? Que você vai crescer sempre o mesmo valor. Daí vem a razão, né? Lá da progressão aritmética, o Rzinho. A razão. A razão é sempre a mesma. Então, isso aqui funciona para quem? Para quem que é sempre igual aqui, o mesmo juro entre os intervalos? A gente está falando do juro simples. Aí, no juro simples, é casadinha com a progressão aritmética. No caso, o juro composto, capitalização composta, que tem a ver, né, capitalização e juros, a gente está lidando com o exponencial e com a progressão geométrica. Então, isso aqui também está fora. Só rende juro capital aplicado inicialmente. Só rende juro o capital aplicado inicialmente. Não, né? É juro que a gente fala, né? Juro em cima de juro. A sabedoria popular aí. Juro em cima de juro está querendo dizer que o que rendeu também vai render em cima daquilo, né? A teoria aí da poupança, né? Tu faz a poupança, vai render juros em cima do que tu já botou lá e também do que está rendendo, tá? Então também não tá fora essa aqui. Uma taxa, só tem duas, já reduziu e tudo é o mesmo assunto relacionado, né? Talvez te confundiria aqui a progressão aritmética, né? Quem não estudou isso ou não tem muita noção, né? Aí talvez tu ficasse na dúvida, mas quem lembra aí da progressão aritmética sabe que é uma coisa que está progredindo com somas regulares, somas iguais, é uma razão, todo mês vai ter uma razão somando o mesmo valor. Vamos lá, taxa mensal de 2. Agora pausa o vídeo de novo e refaz a tua aposta. É o teorema de Bayes, refaz a tua aposta. Muda a porta que tu vai escolher. Quem já ouviu essa historinha aí? Muda a porta que tu vai aumentar. Vamos fazer um teste aqui? Faz o teste aí da teoria da porta, vai. Se tu tinha marcado D, tu pensa melhor e vê se tu vai marcar E. Se tu tinha marcado E, pensa melhor e vê se vai marcar D. Vamos ver se a probabilidade de acerto muda. Agora, beleza, agora vamos seguir de novo. Uma taxa mensal de 2% é equivalente a uma taxa bimestral de 4%. E aí, gente, essa é derradeira, hein? Essa vai que vai. Ou gabarito ou erra. O capital que rende juro em um período é o montante do final do período anterior. E aí, galera? Pelo que a gente já viu aqui, já está claro, né? Quem quiser mais suspense é só dar um pause no vídeo aí. Eu não vou dar um suspense não, já vou falar logo. Essa aqui está errada. Porque a taxa mensal de 2%, ela não é equivalente a bimestral de 4%. Né? Porque a gente sabe que no juro composto, o equivalente é exponencial. Então, 2% no bimestre é o que? É você pegar 1,2 e duplicar. Não duplicar, né? E elevar ao expoente 2. Que aí vai dar, deixa eu até fazer aqui na calculadora que eu não tinha feito isso não. Vou botar aqui 1,02 vezes ao quadrado. Então vai dar 1,0404. 1,0404.
Esse vermelhão, vocês gostaram desse vermelhão aqui? Eu fiz uma homenagem para os tricolores aí, que é Tricolete, quem gosta aí do Grenar, fiz uma homenagem para vocês. Minha esposa é tricolor e a gente tem que equilibrar as funções aí futebolísticas. Então vamos lá, gente. Então, no juro composto, eu lido com exponenciação, tá? E aí não é simplesmente dobrar, né? Como ele falou aqui, taxa bimestral de 4%. Não é só dobrar a taxa, não. Tem que levar ao expoente, tá? Levar ao quadrado nesse caso. Então só restou a letra E, né? O problema é quando só resta uma letra e é errada porque você errou as anteriores. Mas aqui não errou, não. É o capital que rende juro em um período, é o montante do final do período anterior. Aí volta lá a mesma linha temporal lá. E ela nunca sai reta. Você, a cada mês, cada período, o que estava aqui é acrescido de juro e ele vira um novo capital e ele vai evoluindo, sempre acrescentando juros sobre juros, né? O juro em cima do juro. Então, quando chega no período seguinte, ele já é um novo valor e ele está incorporando sim o valor do juro do período anterior. Ele é um novo montante, né? Quer dizer, o capital que vai render, ele vai se transformar num novo montante para o período seguinte. E aí vai, a cada período ele vai crescendo, se tornando um novo montante, beleza? Questãozinha aí bem teórica, mas interessante. Gabarito letra E. E aqui já finalizando a nossa apresentação que eu fiz, achei a necessidade de fazer em função lá da aula 4 ser um pouco resumida, né? E aí eu quero que vocês aprendam a coisa de uma vez por todas, tá? Esse negócio de fazer meia boca realmente não dá. Às vezes é melhor você perder um tempinho maior em determinadas coisas e fazer bem e realmente aprender aquilo do que fazer corrido e não aprender nada, esquecer. Então, é importante fazer bem o curso de administração aí, tá? Vocês só vão pagar o preço uma vez. Aí depois vocês ficam tranquilões. Vamos lá. Taxas reais aparentes de inflação. Então, isso aqui. Ih, quem tá aparecendo aqui? Olha quem apareceu, gente. O Mandrake. O que isso quer dizer? Mandrake é 7. Aula 11, Mandrake. O que é, Mandrake? Caramba! Não entendi, Mandrake, não entendi. É para não falar disso? Mandrake? Ah, tá. Só para falar disso aqui, tá bom. Então, nada mais é do que você corrigir o seu valor de taxa pela inflação, tá? Então, a taxa real é a taxa que você almeja. A aparente é a taxa Mandrake. É a taxa que aparenta ser uma coisa, mas ela, na verdade, ela não está sendo atualizada pela inflação. Então, reparem que tem uma grande semelhança, por isso que eu botei o Mandrake ali com a taxa nominal, tá? Só que quando eu estiver falando de inflação, eu tenho que mudar a minha linguagem, né? Tem que mudar a linguagem, porque senão vai dar tilt lá. Então, você tem que... taxa real, ela vai ser a taxa aparente corrigida pela inflação. E aí você tem, na aula 11, tem isso aqui, eu copiei da aula 11, tá? Não vou entrar em detalhe aqui, até porque isso é lá na aula 11, mas como a gente já estava falando de taxas, a maioria dos materiais aí, eles já juntam todas as taxas e já resolvem tudo numa paulada só. Aqui é só para apresentar a vocês o assunto e não perder esse slide, né? Porque às vezes tem alguém aí que está assistindo a nossa aula e quer aprender também sobre isso e não é propriamente aluno do CEDERJ. Não tem problema, já fica sabendo o que é, só não vou botar exercício aqui porque o foco de resolução dessas questões está lá na aula 11. Então, taxa aparente é a taxa que vai ser igual a taxa de inflação multiplicada pela taxa cambial. Eu nem botei ela aqui em cima porque ela é muito pouco usada, né? Só quando você está lidando com câmbio mesmo. Poderia até tirar ela aqui da equação. E a taxa real.
Então, normalmente a gente busca o quê? A gente busca a taxa real, né, para saber efetivamente o quanto o preço mudou, o quanto uma taxa variou. Então a gente pega a taxa aparente e divide, porque eu vou jogar todo esse conjunto aqui, divide, vai jogar para cá dividindo a taxa aparente pela taxa de inflação. Aí vai, aquela taxa aparente, 10%, aí a inflação foi 2%. Você vai dividir, vai diminuir a taxa. Essa diminuição é a taxa real, ou seja, a taxa sem o fator inflação alterando ali a dinâmica de preços, tá bom? Mas aí isso é só uma apresentação mesmo, vocês vão poder ver os detalhes lá na aula 11. Por enquanto é só isso. Eu vou subir esse vídeo agora, vocês já vão se deleitando aí com ele. E depois eu vou fazer o vídeo terminando a correção lá da aula 4. Eu fiz só até a segunda questão, ainda faltam as outras 6 lá, beleza? Eu vou estar fazendo aos pouquinhos aqui. E é isso, um abraço. Mandrake manda um abraço aí para todo mundo. Ih, o Mandrake fez mágica, caramba!